Bom dia. Bom dia, Luiz. Tudo bem? Bom dia, Kelly. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia, mãezinha. Bom dia. Muito bem. Tudo bem. Você vai botar a Tereza na cadeirinha? Uhum. Pode depois pegar água e um colinho de café, por favor. Uhum. Tá. Obrigado. Muito bem. Então, vamos, né? Estamos aqui na 16ª... Passa super rápido, na verdade, né? Já passamos da metade das primeiras 30, né? Lives que eu disse que faria. Muito bem. Então, vamos lá. Né? Hoje, continuando aquilo que nós começamos a falar ontem a respeito do segundo capítulo do Gênesis, né? Nós entramos então no tema de fato, da espiritualidade ontem, né? Da necessidade de uma vida espiritual que seja bem vivida, que seja sólida nesse sentido, né? Pelo simples fato de que, no princípio, Deus estabelece uma aliança com o homem, né? Isso é muito bonito, na verdade, né? Deus estabelece uma aliança com o homem. E em que se firma esta aliança? Bom dia, mãe. Essa aliança com o homem se firma no fato de que Deus diz para o homem que ele não poderia de maneira nenhuma comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o motivo é bastante simples, na verdade, né? Não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Bem, nós veremos a consequência a seguir, né? Mas depois, na verdade, na segunda trintena de lives, né? É o Sagrado Coração, filho? Na segunda trintena de lives, nós falaremos sobre, então, a realidade do pecado, da queda e assim por diante, né? Mas o fato é que nesse primeiro momento, basta para nós dizer o seguinte: caso o homem coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele haverá de morrer. Isso significa que, vejam, presta atenção aqui, né? Isso eu não disse ontem, isso ficou para hoje porque é importante que isso seja dito justamente hoje mesmo, pelo fato de que nós falaremos sobre a relação humana, né? Vejam, o homem estabelecendo uma aliança com Deus, dizendo que ele não poderia comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque caso ele comesse, ele haveria de morrer. Notem, a gente chama de morte, né? O quê? O que é a morte? Né? O que a gente fala que acontece quando a pessoa morre, o ser humano morre? Há uma separação, certo? Uma separação entre o seu princípio vital e... Obrigado, meu bem. E o seu corpo, a sua matéria, né? E é o princípio vital. O princípio vital a gente chama de alma, né? É o espírito, tá certo? Quando essas duas coisas se separam, a gente chama de morte. E aí o corpo a gente diz que é o quê? Que é um cadáver, né? Tá lá, é um simples cadáver, vai ser enterrado, tá certo? Que haverá, evidentemente, de ressuscitar no último dia e tudo mais, como prometeu o nosso Senhor. Mas neste primeiro momento, o que nós temos? No momento em que a pessoa morre, uma separação, uma cisão entre corpo e alma, tá certo? Entre matéria e espírito. Se vocês notarem bem a coisa, quando Deus olha para Adão e diz o seguinte: no dia em que dele comerdes, havereis de morrer, o que Deus está dizendo é o seguinte: olha, quando você tomar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, haverá uma necessária, né, uma necessária cisão na relação entre você e eu, tá certo? Comer do fruto do conhecimento do bem e do mal é necessariamente fazer com que aquela ligação, aquele vínculo natural, aquele caminhar com Deus todas as tardes no paraíso seja rompido. E mais do que isso, é como se, veja, na natureza humana haja uma necessária quebra, tá certo? Nós temos então o corpo e a alma, o corpo e o espírito no princípio, né, ligados assim de maneira perfeita, tá certo? O homem vive na sua carne, na sua matéria, a plena vida do espírito, sem haver uma cisão nenhuma, ou seja, ele experimenta no seu corpo o que é o caminhar com Deus, percebe? O homem, então, nesse sentido, caminha com Deus todas as tardes no paraíso. Esse é o ponto, entende?
Ele experimenta esse vínculo com Deus muito naturalmente, né? Ele conversa com Deus. Sua vontade se dirige para a realização da vontade de Deus e por isso ele diz esse primeiro sim, né? Para essa primeira aliança. Porque ele não quer morrer. Ou seja, ele não quer que haja uma quebra, uma cisão. Em primeiro lugar, na relação com Deus. Em segundo lugar, dentro dele mesmo. Tá certo? A morte, nesse sentido, significa, né, de maneira simbólica, um rompimento, uma cisão na vida do espírito em relação à vida na carne. Tá certo? Essas duas coisas que se rompem. Tudo bem? Vocês estão me entendendo? Acompanha nem? Tá bom. O que vem a seguir é o seguinte. Deus continua a criar coisas e entregá-las ao homem, né? Então, em primeiro lugar, Deus criou todas as árvores frutíferas e assim por diante. Sim, obrigado, Luiz. As árvores frutíferas e etc e tal. Entregou para o homem, disse que não podia comer do fruto lá, né? Do centro do jardim, né? Bom dia, Davi. Do centro do jardim. Só que acontece que Deus não para por aí, ele continua a criar e ele cria, tá certo? Aqui agora, né, os animais e os entrega ao homem. Esse é um momento muito interessante da criação. Deus cria todos os animais, tá certo? Os dá ao homem e diz, agora você dará nome a cada um destes animais. Tá certo? Você vai dar nome a eles. Você vai dizer como é que eles vão se chamar. Então Deus, de fato, entrega pro homem para que ele dê nome, né? Para que ele, de fato, distinga cada um, né, dos animais ali. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda. Então, distinga cada um dos animais. O que acontece? Nesse primeiro momento, há um versículo específico que dá para nós uma espécie de regra a respeito da vida do homem e do seu modo de relacionar-se. Lembrem, acabei de dizer, a aliança estabelecida entre Deus e o homem previamente, no momento em que Deus diz que ele não pode comer, é uma espécie de princípio da necessidade de uma vida espiritual autenticamente vivida, de um vínculo com Deus, de uma união com Deus, uma unidade com Deus. E que o rompimento desta aliança significa morte, ou seja, uma quebra entre o espírito e o corpo, tá certo? Uma incapacidade de fazer com que aquelas suas paixões mais baixas, suas dimensões mais baixas se submetam de maneira absoluta ao espírito, entende? Isso está tudo contido no tema da morte aqui, nesse sentido, né? E aí o que acontece? Deus entrega os animais e diz, né? Não é bom que o homem esteja só. E aí cria os animais, mas no final é dito o seguinte, que o homem não encontrou nenhum auxiliar que lhe correspondesse. Notem o detalhe, né? Veja, quando Deus entrega os animais para o homem, diz para que ele nomine, para que ele dê nome a cada um deles, né? Para que ele de fato distinga cada um, né? Um do outro e assim por diante, para que ele não esteja só, tá certo? O homem olha para todos os animais, dá nome a cada um dos animais, distingue cada um deles, mas ao mesmo tempo no fim de todo esse processo ele olha para a criação nesse sentido, olha para tudo aquilo que Deus lhe havia dado e fala, meu Deus, existe uma diferença entre aquilo que estas criaturas são e aquilo que eu sou. Me parece que o modo como eles se relacionam, o modo que é próprio deles se relacionar, não é o meu modo de se relacionar. Existe, de fato, uma incapacidade de que eu me dê a estas criaturas, né? Quando ele olha para os animais, ele nota que nos animais, o modo de se relacionar deles é distinto. Percebe? Os animais, eles não têm uma capacidade de amar. E também não têm a capacidade de ser amado. Tá certo? Por quê? Porque não são criaturas dotadas de espírito. Nos animais existe uma necessária redução à matéria e a todos os processos de relacionamento meramente material, afetivo, por assim dizer, né? Tudo bem? Só que o homem é muito maior do que isso, né? É muito mais, ele é espírito, ele está diante de Deus, ele se relaciona com Deus. Vejam, o modo como... É muito interessante isso, né? Deus, ele cria o homem, insufla o sopro da vida no homem, estabelece uma aliança com ele e entrega os animais. Vejam, Deus, o homem, os animais abaixo. Tá certo? Deus, o homem e os animais.
Deus, ele se relaciona de fato na Santíssima Trindade consigo mesmo, algo que nós vimos, né, anteriormente, já em alguma das outras lives, tá certo? Falando sobre o primeiro relato da criação. Deus em si mesmo, ele possui um vínculo de amor natural entre as pessoas da Santíssima Trindade. O Pai que ama o Filho que é amado, o Espírito que é o fruto, e o amor entre os dois, né? Os animais, eles não têm de maneira absoluta esta mesma forma de se relacionar, tá certo? Os animais, eles se aproximam um do outro de maneira meramente pulsional, buscando a reprodução, tá certo? Vejam, eles pura e simplesmente correspondem a uma necessidade natural. No homem, esta necessidade natural é elevada a uma condição superior, a uma condição de nobreza. E isso está expresso no que vem a seguir. Ao notar que o homem não encontra um auxiliar que lhe corresponde nos animais, Deus entrega ao homem, Deus dá ao homem, agora sim, um auxiliar que lhe corresponda, tirando de uma de suas costelas, não é isso? Deus tira de uma de suas costelas, modela a mulher a partir da costela do homem e entrega ao homem, tá certo? Veja, esse processo é bonito porque Deus coloca um torpor, né? Deus faz cair um sono profundo em Adão. São João Paulo II coloca o seguinte, que nesse momento da criação é como se Deus retomasse toda a criação. Do tipo, veja, o homem só não basta. O homem no sentido de o homem sexo masculino só não basta. A pessoa é mais. A pessoa ela é criada para amar e por amor. Existe nela algo de natural, um modo de relacionar-se muito natural, que é semelhante ao modo de relacionar-se, né, de Deus entre as suas próprias pessoas, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E nesse sentido, quando Deus olha para o homem deste modo, ele como que reseta a criação nesse sentido, né? Ele volta a um estado de inconsciência do homem e cria a mulher para que agora a pessoa seja dupla, tá certo? Homem e mulher. E formem uma unidade a partir do ser homem e do ser mulher. Aqui entra mais uma vez o tema da complementariedade. Vejam só, nesse processo, olha só que bonito. Deus, ele, em primeiro lugar, coloca no homem uma espécie de condição natural de solidão, tá certo? E esta solidão natural do homem, ela corresponde a uma dupla perspectiva. A primeira delas é a necessidade da aliança com Deus ser estabelecida. E se há necessidade de estabelecer uma aliança com Deus, há necessariamente uma necessidade de que o homem tenha no seu coração algo que tenda, tá certo? Que tenda a este relacionamento com Deus. Tudo bem? Ou seja, há no homem algo que o marca profundamente, que é uma solidão em relação a Deus, em relação à divindade, né? Deus, que é o ser eterno, perfeito e etc., coloca no coração do homem lugar, um lugarzinho, né? Um lugar específico que só pode ser preenchido por ele, tá certo? Que única e exclusivamente pode ser preenchido por Deus. E Deus, como que preenche este lugar, estabelecendo a primeira aliança entre ele e o homem. Esta primeira aliança estabelecida entre Deus e o homem, né, formula uma espécie de sanar esse primeiro aspecto da solidão que está presente ali, tá certo? Depois, o segundo aspecto de solidão no coração do homem está em relação a uma complementariedade, assim, humana mesmo, tá certo? Não só em relação a Deus agora, mas em relação ao amor a nível humano, em relação a um outro ser que seja igual a ele, tá certo? Em relação a um outro ser que lhe corresponda. Mas essa correspondência, ela precisa como que necessariamente, né, se dar, levando em consideração alguns aspectos muito específicos. Precisa ser alguém igual, um semelhante, precisa ser um osso dos meus ossos e carne da minha carne, mas precisa necessariamente ser complementar, tá certo? Ou seja, mesma espécie, mesmo gênero, né? Humano, precisa ser humana também, mas precisa ser de alguma forma um oposto, para que haja um dom do indivíduo, daquele homem, a este ser que será criado,
haja uma receptividade deste ser que foi criado e que haverá de receber aquilo que o homem ele tem para dar, e haja um dom daquele indivíduo, né, daquele indivíduo criado, para o homem que já havia sido criado anteriormente, e uma receptividade do homem em relação àquele, né, joia, em relação àquele indivíduo criado. Aquela, nesse sentido, né, que é a mulher, tá certo? Quando Deus cria a mulher, a coloca diante do homem, e o homem diz, agora sim, osso dos meus ossos e carne da minha carne, o que o homem está fazendo? O homem faz um primeiro poema para a mulher, né? O homem canta a mulher, né? Escreve um poema para ela, recita o poema para ela, declama o poema para a mulher, né? Osso dos meus ossos e carne da minha carne. O que ele está dizendo? Você me completa, é isso que ele está dizendo. Né? Ele está dizendo, você me completa. Você tem algo que eu não tenho e que eu preciso. Eu tenho algo que você não tem e que você precisa. Eu sou um dom para você e você é um dom para mim. E notem, ele nota isso, né? Ele leva isso em consideração olhando para o corpo da mulher. Para ela ali, criada, que está diante dele, osso dos meus ossos, percebe? Ele fala da matéria, ele fala da carne, né? Por que é isso? Porque quando ele olha para a carne, tá certo? Ele não vê pura e simplesmente o corpo ali, físico, como um objeto, tá certo? Isolado. Ele vê a pessoa por inteira, né? Quando ele olha para a mulher, ele não vê um simples corpo, tá certo? Ele não vê atributos femininos, por assim dizer, única e exclusivamente. Mas ele vê nestes atributos femininos alguém, uma pessoa toda inteira, como um dom, tá certo? Quando ele olha para a mulher, ele enxerga aquilo que São João Paulo II chama de o significado esponsal do corpo. No corpo existe uma marca de esponsalidade, ou seja, de doação, tá certo? Quando ele olha para a mulher e ele canta a mulher, osso dos meus ossos e carne da minha carne, ele enxerga ali um dom, tá certo? Um símbolo do amor. Um símbolo do amor. Isso é bonito, né? Isso é muito bonito, na verdade. Existe, portanto, uma primeira solidão, uma unidade que advém desta solidão. Bom dia, Lívia. Tudo bem? Como é que tá? Uma unidade que sana, né, o problema da solidão. Então, o homem primeiro se sente só em relação a Deus. Estabelece uma primeira aliança. Se sente só em relação à sua própria natureza, né? A alguém do mesmo gênero, partilha do mesmo ser. Deus entrega para ele a mulher. E ele sana esta solidão, né? Esse segundo aspecto de solidão, com a mulher, formando uma unidade. Ou seja, a solidão sucede à unidade, tá certo? E esta unidade, ela possui um significado muito profundo no tema da nudez. A nudez é algo que eles veem imediatamente, mas diz o texto, eles não se envergonhavam. Ora, por que é isso, né? Por que eles não se envergonham de ver a nudez e de mostrar a nudez um do outro? Veja, a vergonha ele é um sentimento que parte do nosso apetite irascível. É uma espécie de medo. Tá certo? O que é a vergonha, no fundo? A vergonha é o medo de exibir algo, tá certo? Que possa, de algum modo, fazer com que o outro, né? Enfim, me fira de algum modo, né? Me machuque de algum modo. Ok? Acabei de escrever. Ok. É como um medo de que algo dentro de você seja machucado pela outra pessoa, né? Isso é a vergonha. A vergonha exige que você esconda alguma coisa porque você tem medo de que o outro, enfim, ria, zombe, use, enfim, né? De alguma coisa. Por que eles não se envergonham da nudez um do outro? Né? Por uma razão simples, assim. Ali não tem lugar para o medo. Só tem lugar para o amor. Entende? A mulher ela é plenamente amada pelo homem. O homem é plenamente amado pela mulher no princípio, entende? Porque o corpo é visto sob a perspectiva do significado esponsal. Como um dom. De complementariedade.
a ser pleno e perfeitamente amado, porque a pessoa é amada ali, né? São João Paulo II diz numa das catequeses, a catequese de número 19, mais especificamente, que o corpo e só ele é capaz de revelar aquilo que é invisível, o espiritual e o divino. Quando se olham, homem e mulher veem de maneira plena aquilo que é espírito e aquilo que é divino, ou seja, vem Deus através um do outro. Vem o espírito um do outro de fato, ou seja, vem a pessoa por inteira, o eu de maneira mais específica, né? Isso é a característica do princípio. E isto é o que faz o amor ser amor. A ausência de vergonha, tá certo? E uma doação que vise a complementariedade, com um dom total de si. Dar ao outro aquilo que é seu, recebendo o outro aquilo que é dele. Perceba, existe um movimento de atividade e passividade, ok? Algo que é feito efetivamente por você, você efetivamente dá, e o movimento de passividade é a receptividade daquilo. Você recebe o que o outro tem para você, né? Isso é bonito. Isso é o que caracteriza a complementariedade, né? Naturalmente vivida no princípio pelo homem e pela mulher. Isso é bonito pra caramba, né? No fundo. Isso é bem bonito, né? Isso é bem bonito. Tá bom? Então, muito bem. Era isso que eu tinha para dizer hoje para vocês, né? O matrimônio é criado naturalmente para ser esta realidade, né? E aí amanhã a gente continua, então, a aprofundar, tá certo? Temos muito que ver ainda. Muito bem? Então, nos vemos amanhã às 7 da manhã, neste mesmo canal, tá certo? Tem um recado, né, que eu queria dar, que eu esqueci de dar ontem, que eu dei na semana passada, então vocês coloquem na agenda dia 26 de junho, tá certo? Anotem aí, dia 26 de junho, 8 horas da noite. É uma quarta-feira, daqui a umas 2 ou 3 semanas, alguma coisa assim, né? De fato, passa muito rápido, Kellen, é verdade. Muito bem, mas eu espero que esteja sendo bom, né? Vocês me digam aí, por favor, se compreenderam, se tem alguma pergunta ou se a coisa está indo bem. Mas anotem aí, 26 de junho, 8 horas da noite, eu vou dar um aulão, tá certo? Sobre o tema da teologia do corpo, mais especificamente sobre o princípio. Eu chamei este aulão de Aurora, um olhar para o princípio, tá certo? Tem um custo mínimo, assim, bem ridículo, de R$ 9,90, tá certo? Vocês se inscrevam e, como eu disse, aqueles que estiverem não terão somente o aulão, mas terão também um presente, um bônus muito bom, que eu ainda não quero revelar o que era, o que será, né? O que é que será esse presente muito bom, tá certo? Só digo que vai ser fantástico, vai ser muito, muito bom. Além disso, eu vou em breve, né? Eu estava esperando a aprovação lá do produto na Hotmart, tá certo? Em breve eu já divulgo para vocês. Acho que já está aprovado e eu divulgo para vocês. Vou colocar umas artes aqui, vou divulgar, abrir as inscrições, começar a perturbar vocês nos e-mails e assim por diante. Tá bom? E é isso, certo? Então, muito obrigado. Coloquem na agenda. Nós nos vemos amanhã. Como eu disse, todos os dias nós estaremos aqui, tá certo? Então, nos vemos amanhã. Muito obrigado a todos os que estiveram. Um abração, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau, gente.